E aí pessoal, beleza? Bem-vindos de volta ao canal Coleção Paralela. Eu sou o Rodrigo e hoje é dia de falar do Popeye. Sem mais delongas, sem enrolação, vamos logo falar dessa ediçãozinha do Popeye aqui, que eu comprei na feirinha de feirão, lá com o meu amigo Seu João. Cara, eu nunca tive edições do Popeye quando eu era menino, nunca tive, nenhuma passou pela minha mão. Eu tenho, creio que na coleção aqui, eu acho que eu ainda tenho uma revista, não me recordo agora de que editora, talvez daquela da Pixel, não tenho certeza, que reúne vários personagens diferentes, na verdade, a edição, que tenham a história do Popeye, mas é uma história com outra pegada já, com outra vibe, é uma história claramente mais moderna. Eu nunca havia lido nada do Popeye em quadrinhos. O Popeye eu conhecia apenas da televisão. É óbvio que depois, com o tempo, eu soube da sua origem nas tirinhas de jornal e coisas do tipo. Aquelas historinhas que todos nós sabemos. Mas eu nunca havia visto nada dele. Nunca havia lido nem visto. E aquela edição que eu tenho, que eu mencionei, não serviu para me deixar interessado. Até que eu vi essa edição lá na feirinha de verão do Seu João. E eu fiquei tremendamente curioso. É uma edição da Bloquinho. Ainda vem aqui, ó. Da Bloquinho não, né? É uma edição Bloquinho, né? Bloquinho TV apresenta. Ou seja, na verdade é da Block, né? Da Block Infanto Juvenil. A nossa boa e velha conhecida Block. E eu pensei em não comprar. A princípio por ser do Popeye. Né? É um daqueles casos em que à primeira vista você tem mais motivos para não adquirir do que para adquirir. Eu pensei em não comprar por ela ser do Popeye, que eu nunca fui fã. Pelo estado em que estava, que eu achei bastante deteriorado. Eu digo, não vale, né? Não vale a pena adquirir. Mas à medida em que eu manuseei, dei uma olhadinha, eu comecei a ficar curioso. Porque eu percebi essa pegada diferente. E é uma edição, cara. Vocês vão ver aqui, ó. Opa, desculpa. Ó, é uma ediçãozinha já de um certo tempo, né? Tá vendo? Ela tem um copyright de 1973. É uma ediçãozinha dos anos 70. Claro que aqui no Brasil ela foi publicada, eu acho que antes disso, né? Não, ou melhor, desculpa, depois disso, né? No Brasil ela não foi publicada em 1973, eu acho que ela foi publicada em 1981, ali ó, achei. Agora pegou, ó, 1981. Por que eu estou frisando isso? Porque quando eu me dei conta que a história havia, né, as histórias dessa edição haviam sido escritas nos anos 70, né? A revista havia sido publicada aqui no Brasil nos anos 80, mas as histórias haviam sido escritas nos anos 70, eu percebi que teria uma vibe totalmente diferente daquele Popeye que eu tenho na edição que eu falei, que eu li da Pixel, que eu acho que é. E isso me deixou curioso. Eu fiquei me perguntando se era uma vibe parecida com a do desenho. Porque eu nunca fui muito fã do desenho do Popeye. Mas admito que alguns episódios eu achei interessante. Eu achava que tinha uma pegada fantasiosa, humorística interessante. E aí o meu amigo Seu João também fez um precinho bem legal nela. Eu digo, quer saber? Mesmo destruidinha, eu vou levar. Fez-se aqui em casa uma pequena restauração, aqui e ali, no que dava, para torná-la mais manuseável. E eu fui ler, ficou na minha pilha de leitura e eu resolvi ler. E meus amigos, a Popeye número 6 da editora Block é uma grata surpresa. Eu gostei e eu jamais esperei gostar. É o tipo de edição que você compra apenas pela curiosidade. O tipo de revista que você compra apenas para saciar uma curiosidade, né? E assim acaba descobrindo que é bom.
É claro que eu nunca li nenhuma outra edição, né, da Block, do Popeye. Eu nunca li nenhuma outra edição deste período. Não sei nem quantas edições teve. E não dá para saber se a qualidade, né, se mantinha nessa mesma pegada em todas as edições. Se desde a número um até seja lá qual for o número que a coleção foi, manteve 100% dessa pegada. Mas a gente julga as coisas por aquilo que a gente tem, né? É aquela história da primeira impressão. E eu gostei demais, porque a pegada aqui é até um pouco diferente do desenho animado. A memória que eu tenho do desenho animado do Popeye era um desenho com raríssimos momentos de algum brilhantismo e na maior parte do tempo muito bobo, enfadonho, até bastante infantil. É uma pegada bem desinteressante, pelo menos para mim na época. O Popeye dessa revista aqui, cara, dessa edição em quadrinhos, vive aventuras, é claro, muito humorísticas, né? Carregadas de humor bobo, de humor bastante infantil, inclusive, lógico, quanto a isso não há o que dizer, só que com uma dose cavalar de fantasia. E é esse o lance que me pegou. Sabe aquelas histórias em que você lê e você percebe que a história é totalmente impossível, totalmente inverossímil, mas é exatamente essa pegada. A ideia é essa, não é criar uma história com pés no chão, não é? Não é criar uma história com toques de realidade. Não, é para criar uma história absurda mesmo, com coisas que só podem acontecer no universo do desenho animado, como parar com, como voar com um navio, né, transformar um navio num balão, numa espécie de dirigível, pousar nas asas de um jato, né, de um avião, né, a entrar pela janela, pegar um tecido para consertar o seu foguete, né, o seu avião, desculpa, na verdade o seu balão, nossa, foguete, avião, me atrapalhei um monte, né, é o tipo de história onde aparece um mecanismo que rouba nuvens, sequestra nuvens, ó, põe numa sacolinha, uma espécie de nave camuflada como uma nuvem que rouba outras nuvens. Ou seja, é uma pegada realmente absurda, é uma pegada realmente totalmente desenho animado, sem preocupações em fazer sentido, sem preocupações em parecer real, né? E isso tornou um negócio muito bom. Essa edição do Popeye é a primeira vez que eu leio uma história em quadrinhos de um personagem que eu conheci primeiro por desenho animado, que eu conheci primeiro na TV, né? Que eu conheci primeiro em outra mídia e que eu vou ler o quadrinho e que eu acabo achando o quadrinho realmente melhor do que o desenho animado. E é até uma inversão de valores, né? Porque o Popeye começou, né? Nos quadrinhos, começou nas charges dominicais lá nas páginas dominicais e só depois é que foi virar desenho animado, foi virar febre durante o seu auge aí e tal, né? E eu conheci ele primeiro apenas como desenho animado, né? Mais tarde é que eu fui saber sobre ele ter publicações em quadrinhos e nunca havia lido. Ler essa edição agora me fez achar o quadrinho muito melhor que o desenho animado, muito, muito, muito. A primeira história dessa edição, que é Um Ladrão Muito Louco, é a melhor história da revista inteira, né? É a que faz valer a edição. Depois tem outras histórias que tem uma pegada muito mais de humor, que aí lembram um pouco mais o desenho, porque parecem menos criativas e mais tolas, tipo, ainda assim você dá muita risada. Aqui, por exemplo, eu me lembrei daquelas antigas edições dos Trapalhões, né, feitas nos anos 70, dos quadrinhos dos Trapalhões, que também eram da Block, né, se não me engano. Olha só, Popeye enfrenta o Super Bamba. Aqui o Popeye vai enfrentar uma espécie de super-herói, uma espécie de super-homem. E e me lembrou muito isso por causa dessa pegada muito galhofa, muito boba, entendeu?
e acabou me lembrando bastante. Mas são histórias em que você sente um pouco mais a peteca cair, né? O foco da história fica um pouco menos criativo, não menos divertido, até continua bastante divertido, continua ainda tendo uma pegadinha que, embora esteja mais próxima do desenho animado que eu assistia quando criança, ainda é melhor que o desenho. Mas um decréscimozinho, você percebe um decréscimo para a primeira história. Outra coisa interessante nessas edições em quadrinhos, ou pelo menos nessa edição aqui, é que o Gugu aqui não é um bebê propriamente dito. O Gugu aqui é quase um anão super inteligente. É muito curioso isso, né? No desenho animado que eu me lembre, ele até tinha, sim, né, sua ascendência e tal, em, em pelo menos nas fases em que eu me recordo, ele falava, né? Ele era um bebê, mas um bebê com muita inteligência, mas aqui no quadrinho do Popeye ele é tipo genial. Ele é um menino prodígio, ele é um gênio, ele cria invenções, foi ele que bolou o navio voador lá, o navio balão. Fala com muito mais desenvoltura do, do que é até no desenho animado, o que até pode se explicar pela mudança de mídia, né? Pelo fato de que, ó, falamos dos Trapalhões, ó, o que até se explica talvez pela mudança de mídia, nos quadrinhos talvez tenham achado necessário desenvolver mais o personagem, porque é uma mídia diferente, exige uma interação diferente, então aqui ele fala mais, né? E ele é, sem dúvida, muito mais inteligente e ativo. Aqui ele lembra muito, como eu falei, um anão super inteligente. Ele não lembra um bebê, apesar de ter, é claro, a aparência clássica de bebê que a gente conhece, né? E tem algumas piadinhas tipo isso aqui, ó. Olha só. Dei uma mexida e ele virou portátil. Olha o tamanho do rádio que ele está chamando de portátil. Então, tem essa pegada com essas piadinhas. São bobas, são simples, mas funcionam bem. E parecem funcionar muito melhor aqui no quadrinho do que no desenho animado, que não tinha tanto essa pegada. Não que o desenho animado não apelasse para fantasia, para coisas, né, nonsense. Aliás, que é coisa mais nonsense do que um cara que fica super forte porque come espinafre? Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer claro, mas na revista a criatividade aflorou ainda mais. Talvez realmente seja muito mais fácil desenvolver em quadrinhos coisas, né, dar asas à sua imaginação, que não é tão fácil assim fazer nos desenhos animados, em outras mídias, no cinema, na TV. Porque a revista do Popeye me conquistou, cara. Coisa que o desenho animado nunca conseguiu. E grande parte dessa conquista é principalmente por essa primeira história, que é bobinha, é infantil, né? Não tem nenhum sentido lógico em nada, obviamente, mas consegue ser engraçada, consegue ser divertida, e você chega ao final com um sorriso. Eu acho que numa revista que tem essa pegada de ser mais de humor, de ser mais até infantil, quando você chega ao fim e está sorrindo, o objetivo foi alcançado, né? Não há dúvida. E a sua leitura valeu a pena, em consequência, a sua compra valeu a pena. Eu gostei muito de Popeye, para minha surpresa. E desse vídeo, se você gostou, deixa like.